Exercício 1.14, agora nós vamos entrar em outro nível de estudo. Assumindo o diagrama de velocidades indicado na figura, em que a parábola tem seu vértice a 10 centímetros do fundo, calcular o gradiente de velocidade e a tensão de cisalhamento para y igual a 0, 5 e 10 centímetros. Adotar a viscosidade dinâmica 400 centipoises. E dá para notar que as respostas, gente, está no CGS, ó, ele tem Dina por centímetro quadrado. Então, já que está trabalhado em poise, centipoise, seria interessante a gente fazer algumas observações a respeito das unidades de medida. Então, aqui ó, no 2,5 metros por segundo, é a única informação que não está em centímetros. E esse centipoise, a gente pode tirar esse centi, 10 a menos 2, né, e escrever simplesmente 4 poises. Então, vamos adequar o sistema todo para CGS. O perfil de velocidade, então, ele apresenta vértice de parábola. Já começa aí, gente. Como a tensão de cisalhamento ela depende do gradiente e da tensão de cisalhamento, né? A tensão de cisalhamento ela depende da viscosidade do gradiente. Quando você tem o fluido aqui escoando, existe um atrito entre as camadas, né? Nós tínhamos visto isso em aula. E a camada de cima ela sente o atrito do de baixo. E assim vai sucessivamente. Até que a última camada, ela não tem nada acima dela, atritando e impedindo o seu escoamento. Ela só vai exercer atrito na camada de baixo. E isso vai dar a ela a velocidade máxima. Então, quando ele menciona que este ponto, ou este aqui, né, é o vértice da parábola, tem algumas informações. Primeiro, parábola, né? E o vértice? Vértice vai indicar para nós velocidade máxima, aqueles 2,5 metros por segundo, que eu vou descrever já como 250 centímetros por segundo. E por ser parábola, a gente sabe que a velocidade vai estar em função de y com esse perfil ax² mais AY² mais BY mais C. E a sua derivada, né? Já vamos derivar aqui a derivada da velocidade em relação ao Y, seria 2AY mais Bzinho. Nós vamos precisar dessas informações. Então, para responder a pergunta sobre gradientes e tensão de cisalhamento, eu preciso desse parâmetro aqui, dessa derivada. Ou seja, eu preciso dos parâmetros A e B. Para isso, nós vamos encontrar os dados baseados na observação desse perfil de velocidade. O eixo Y está aqui, ele marcaria 10 centímetros a altura máxima, aqui seria 0, e a velocidade aqui é 0, no ponto inferior, e a máxima no ponto superior. Então nós teríamos dois pontos aqui a substituir, que é a velocidade quando vale 10 centímetros, então seria A 10 ao quadrado mais B10 mais B10 mais C, daqui velocidade, a máxima, 250. E quando a velocidade, quando o ponto é 0, 0 ao quadrado mais B vezes 0 mais C, isso dá 0 também. E a última informação seria a ideia do vértice, ou seja, a derivada de uma função máxima dá 0. Então eu teria que dizer que é 0 quando o y vale 10 mais b. Ok? Essas três equações, elas são assim os pontos mais importantes dessa segunda etapa, ou dessa nova etapa desse capítulo, porque nós precisamos juntar essas informações, vértice de parábola e os pontos de máximos e mínimos, para criar essas três equações. Bom, daqui a gente já tira
que o C vale zero. E daqui a gente pode isolar o B, dizendo que ele vale menos 20A. Com essas duas informações, eu vou substituir nessa terceira. Então nós teríamos 100A mais não, né? Que vai trocar. Eu vou trocar o B por este valor de menos 20A. Então, menos 20 vezes A vezes 10 mais 0 igual a 250. Ok? Então, eu já cheguei à conclusão do C. Nós vamos substituir esse B na terceira. E aqui nós vamos ter menos 200 com mais 100, menos 100A igual a 250. Portanto, o A, gente, vai dar menos quanto? Menos 2,5. E o valor do B, portanto, teria que trocar o sinal, multiplica por 10, 25 vezes 2, 50. Então, aqui mais 50. Com esses dados, a gente já consegue jogar tudo na equação original. Ok? Então vamos lá. A velocidade em função do y vai ser menos 2,5y ao quadrado mais 50b. Esse seria o valor do perfil de velocidade. Ok? A partir daqui, então, eu consigo escrever o bendito gradiente, né? A ideia de gradiente de velocidade seria a derivada parcial dessa função em relação a y, que seria 5, né? Que menos 5y mais 50. E nós temos 3 pontos para substituir, segundo o texto. O y valendo 0, 5 e 10. E vamos lembrar também a tensão de cisalhamento, né? A tensão de cisalhamento é μ vezes o gradiente num referido ponto. Então, isso aqui seria a tensão de cisalhamento. E aí vamos substituindo. Se o gradiente da velocidade for 0 em relação ao y, nós vamos ter um valor de 50, segundo a menos 1. Sendo esse o valor do gradiente, eu posso jogar na tensão de cisalhamento. Mas isso no ponto y valendo 0. Vai ficar 4 poise vezes o 50, 200 CGS, né, dinas por centímetro quadrado. Agora nós podemos fazer a substituição do gradiente da velocidade no ponto 5, que é uma das perguntas. Então seria 5 menos 25 mais 50, o que vai dar 25 segundo a menos 1. E a tensão de cisalhamento, 4 vezes 25. 100 dinas por centímetro quadrado. E o último ponto seria para o gradiente da velocidade quando o y vale 10. Sendo 10, gente, nós vamos ter menos 50 mais 50, o que dá 0. E a tensão de cisalhamento vai ser 4 vezes 0. Portanto, 0. Então, esses seriam os pontos. 50, 200, 25, 10, 100, 0, 0. Que é o que nós encontramos aqui de pares ordenados. 50, 200, 25, 100, 0 e 0. Resumindo, para encontrar gradientes e tensão de cisalhamento, nós precisávamos descrever a função. A
função que define o perfil de escoamento. Esse perfil de escoamento é parabólico. Parabólico tem essa equação. Tendo essa equação, nós temos também essa derivada. E por que nos interessava a derivada? Porque existe um ponto de vértice. Todo ponto de vértice assume um valor de máximo ou mínimo, que no caso para nós é o máximo. E aí esse valor de vértice foi substituído, ou foi útil para nós aqui nesse momento. Eu peguei a derivada, que é zero, né? Se é um ponto de vértice, a sua derivada de uma função de segundo grau é zero, só que o ponto em que isto dá zero é no valor de 10. Assim eu consigo essa equação de B em relação a A, tínhamos já encontrado C vale zero, e essa outra equação, que são os pontos de máximos e mínimos da função de segundo grau. Fechando o sistema, a gente encontrou o valor de A, encontrou o valor de B, e conseguiu descrever finalmente a equação do segundo grau, que torna evidente o perfil de velocidade. E aí, a partir disso, a gente consegue descrever tanto o gradiente quanto a tensão de cisalhamento. O mecanismo desses exercícios será basicamente isso, meus caros. Definir o perfil de escoamento para aplicá-los nessas questões de tensão de cisalhamento ou gradiente. Vamos ao próximo.